A Bamuca talvez seja o maior patrimônio cultural desta cidade, de Camaçari. É uma instituição que, ao longo de várias décadas, vem representando a cidade, não apenas aqui, em Camaçari, no estado da Bahia, mas como no Brasil. Hoje, nós temos a honra, a alegria de receber Gilmário, que é o presidente atual da Bamuca. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Ivan. É uma honra estar aqui, né? Receber o convite. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Falei, poxa, oportunidade. Inclusive, tive poucas oportunidades de participar assim, de eventos como esse. E estar aqui hoje para falar da Bamuca, para falar um pouco também da minha história dentro da Bamuca, vai ser um bate-papo muito legal hoje. Estamos muito felizes porque você é muito jovem ainda e hoje eu acho que a cidade ela tem que prismar por essas ações que eu acho fundamentais para a história do município, que é a juventude tomando parte e se tornando, né, protagonista da história, Sim. da sua própria história e da história dessas instituições tão importantes como a Bamuca. Mas antes de falar um pouco da Bamuca, eu queria falar sobre você. Como é que você começou na música? Então, eu sou natural de Salvador, né? Nasci e me criei em Salvador, mas eu trabalho em Camaçari desde os meus 15 anos. Eu era jovem aprendiz aqui da empresa do Polo Plástico. Você era jovem aprendiz. Jovem aprendiz na empresa do Polo Plástico. E que patrocinava um projeto social lá em Salvador. Um projeto que tinha capoeira, música. E eu, menino, sempre curioso, queria participar de tudo. E nesse meio termo eu participava de capoeira e também participava das aulas de música. Tocava flauta. Nesse meio tempo que eu iniciei com a flauta, eu conheci uma outra fanfarra também, lá em Salvador, que era da escola do Carneiro Ribeiro Filho. Ficava no bairro da Soledade, do grande mestre Gaguinho, que inclusive foi da Bamuca. Gaguinho foi um dos... não está registrado em ato, mas foi um dos idealizadores que participou juntamente ali com o Sinésio, O Sinésio, né? Na construção da Bamuca, né? E por ironia, eu acabei indo para a banda de Gaguinho na época. Então, o nome dele é Almir, mas é conhecido carinhosamente por todo mundo por Gaguinho. E aí entrei nessa fanfarra, que é a Fancaf, e por lá fiquei 5 anos. Isso foi em 2001, foi em 2001 para 2002. Era menino. E nesse meio tempo, eu trabalhando aqui em Camaçari, né? Jovem aprendiz. Também por conta desse projeto, porque a empresa na época falou, olha, eu preciso que você escolha 5 meninos aí para trabalhar conosco aqui. E vamos dar prioridade ao pessoal do projeto. E graças a Deus eu fui um dos escolhidos. E aí a história começou. Aí quando eu pensar que não estava mais dando conta de ficar somente em Salvador, né, ficar fazendo essa ponte, essa ponte aí, falei, não, tem que ir para Camaçari. E eu era ainda de menor, tinha 16 para 17 anos. Aí meu contrato acabou aqui de aprendiz. E antes disso também, eu já tinha, como eu já era do movimento de bandas fanfarras, nunca tinha visto a Bamuca tocar. Eu já era do movimento, mas por ser de grupos diferentes, né? Só ouvia falar. Só ouvia falar, rapaz, tem uma banda de Camaçari aí que é boa toda. Ia ficar com aquilo ali, poxa. Não, mas eu sou daqui, da banda daqui. Aí quando eu fui uma vez em Simões Filho, um evento que teve lá em Simões Filho, isso foi em 2006, 2007, na verdade, que eu vi. E até porque naquela época não tinha tanta tecnologia como hoje tem. Não tinha internet, não né? Não tinha YouTube, não tinha... Assim, foi na época que iniciou o Orkut. Mas que essa questão de vídeo era bem... Ainda não. Não era muito. Então eu só via, às vezes, por fotos. Isso quando alguém postava nesse tal desses Orkut, nos blogão e flogões da vida que existia. Mas a primeira vez que eu vi a Bamuca foi nesse evento de Simões Filho. Né? E, por incrível, a primeira pessoa que eu me lembro assim foi Anderson. Anderson tinha um cabelo... Um rasta grandão. Eu falei, poxa, aquele cara ali... A Bamuca tava com fardamento azul, com babadinho. Ele já fazia as coreografias. Antes já estava na frente nesse ano antes não estava, antes estava como dirigente na frente da banda. Sim. Né? Aí eu escutei a Bamuca tocando Pintura Íntima.
Simas Filho. 2007. Isso foi 2007. E eu não fazia parte da Bamuca ainda nessa época, né? No ano seguinte, ou foi no mesmo ano, se não me falha a memória, a empresa me falou, ó, Gilmar, a gente vai estender seu contrato, mas só preciso que você fique de maior. Porque eu tinha 17 anos. Você era menor ainda. Tinha 17 anos. A gente vai lhe efetivar. Quando você ficar maior, a gente vai lhe contratar. Só que nisso eu já tinha... Fui no Banco do Brasil aqui, sacar o cheque. Aí, todo o pessoal de fanfarra tem uma carteira de identificação da associação, né, que coordena todas as bandas. As fanfarra. E eu estava sem documento nesse dia. O único documento que eu tinha era a carteirinha da fanfarra de lá de Salvador. Aí eu fui pedir informação na fila. Poxa, esse cheque aceita aqui e tal, não sei o quê. Aí, cadê esse documento? Eu entreguei, a menina olhou assim. Ah, você é de fanfarra? Aí eu falei, sou. Que bacana. Já conhece a Bamuca e tal, você que falei, eu já ouvi falar, mas nunca, não sei onde é, né? Não é daqui, se quiser eu te levo lá. Que bacana. Aí essa menina me levou na Bamuca, aí entrei, conheci essa aí assim. Adivinha a primeira pessoa que me atendeu? Anderson. Foi que fez minha matrícula, foi Anderson. Olha que bacana. Aí entrei, aí a Bamuca, né, sempre teve uma tradição assim, inclusive Gil era bem assim, mas faz parte, porque a Bamuca é uma banda de Camaçari. De abrir portas para outras pessoas de outros municípios. Era um projeto 100% Camaçari. Né? De filhas e filhas... digo que a Bamuca é um grande portal. Né? Exatamente. De filhas e filhas de Camaçari, de moradores de Camaçari. E aí, na época, a Gil ficou assim, não tem condição dele participar, porque ele mora em Salvador. Aí eu chamei Gil. Gil, que era o presidente da época. Gilmar, isso. Aí eu falei, Gil, eu me comprometo, eu gosto de banda. Deu uma chance. Quais os dias de ensaio? Aí ele pegou... Vou te ligar. Olha. Gil sendo Gil. Vou te ligar, isso uma terça-feira. Um grande beijo pra você, Gil. Quando foi na quarta-feira, eu fui lá, de novo. Não, já estava ensaiando. Aí Gil chamou o professor na época lá, o William até. Aquele menino ali. Aí o William, rapaz, deixa o cara aí, o cara tá ensaiando. O cara vai se comprometer, eu também. E aí foi assim. E eu ainda não morava em Camaçari. Aí eu passava, olhava pra você. Aí eu fez o teste comigo, né? Vai ali, pega o instrumento ali. Aí chamou na época, era Eudes Lindenberg. Maestro Eudes. Chamou Eudes. Passa com ele aí pra ver o que ele vai... Engraçado essa história, porque a vida é muito interessante, né? Na época, Gil era o presidente. Isso. Hoje é você. É uma história maravilhosa, né? Aí o maestro Eudes me chamou pra ver se eu, tipo assim, fui fazer o teste pra ver se eu tinha condição de entrar na Bamuca. Aí, toca aí a escala aí. Aí eu toquei. Escala cromática, subindo e descendo. Aí Gil ficava assim, só de canto olhando. E tipo assim, aí o maestro deu assim, não, tá aprovado. Tá aprovado. Porque eu já tinha esse contato com o instrumento, né? Sim. Eu estudei Que história bacana sua, viu? Eu estudei antes de vir para Camaçari, eu estudei no antigo IFBA, que era o Cefet. Fiz música com o professor Joseni na época. E já era do movimento de banda, então já tinha contato com o instrumento. Quando eu vim para cá, eu já vim com a base. Já sabia as notinhas do instrumento. Eu tinha dificuldade com leitura. E aí, partitura, essas coisas. Isso. Na Bamuca, me aperfeiçoei, porque trabalho de Eudes na época, aí tem hoje o hotel maestro, que é o William também, aí tem o professor Vinícius, que era de trompete. E aí foi essa troca de conhecimentos, não só dos professores, mas dos alunos que estavam lá na época, que um ajudava o outro. E foi assim, dessa forma, que eu cheguei em Camaçari e cheguei na Bamuca. E estou aqui até hoje, graças a Deus. E aí foi quando surgiu a oportunidade. Você hoje sendo o grande portal, um dos grandes portais da Bamuca. É você que atende as pessoas que hoje essas chegam crianças lá, como você, como eu cheguei. Adolescente. Que bacana. Porque, como a gente estava comentando aqui, é um ciclo. As pessoas entram, saem. Eu falo para as pessoas, ali é uma estação de trem. E as pessoas são, vamos dizer que... Passageiros. Né? Aí uns chegam, descem e ficam na estação. Outros vão embora. Mas a atividade nunca pode parar. Aquele movimento ali, férreo, vamos assim dizer, fazendo essa metáfora. Exatamente. Nunca vai parar. As pessoas, aluno chega hoje, por exemplo, nós estamos agora nesse mês, com uma demanda muito alta de aluno em função dos desfiles e tal.
E a gente tem consciência que dessa quantidade de aluno que está lá chegando, não vão ficar. Se chegou 100, só fica 50. Porque às vezes o aluno só quer estar ali e desfilar. Não, só quer desfilar. E depois vai embora. Aí chega alguns que... Aí tem aqueles que entram e tem sentimento, cria um amor, cria raiz. Não, eu quero contribuir, eu quero fazer mais, eu tenho um potencial para contribuir com algo mais. Eu quero usar disso aqui como uma ferramenta para futuramente eu deslanchar na área da música, como já aconteceu. A Bamuca já revelou vários músicos. Sim. Vários. Inclusive, hoje nós temos 2 alunos, né, que estão ainda na Bamuca. Anderson, inclusive, quero mandar um abraço para ele, a gente chama de Bibito. Anderson e o Jonathan. Hoje tocam na Orquestra Juvenil da Bahia. Fizeram o turnê esse ano, mas pelo Brasil. Ano passado fizeram o turnê pela Europa. O Jonathan já fez a 3ª turnê que faz. E o Anderson foi a 1ª. E os 2 são parentes, são familiares. E iniciaram na Bamuca, né? Aprenderam lá a gente brincou do ré, eles aprenderam lá. Tem uma coisa também que eu acho assim, super importante, que para mim além do aprendizado musical, mas a Bamuca forma um cidadão, né? Exato. Eu acho que é cidadão e cidadãs, porque o Brasil está passando um momento muito difícil de sua existência, que é de muita violência, né? Estamos perdendo a cada dia muitos jovens, inclusive aqui na Bahia. E eu acho que a Bamuca, além desses grupos de cultura popular, da capoeira, grupos de teatro aqui da cidade, de dança, enfim, eu acho que essas instituições elas têm uma contribuição enorme à cidade, né? Porque quantos jovens, se estivessem na Bamuca hoje, não estariam aqui celebrando a vida com a gente, né? E muitos estão mortos, Isso. Alguns presos. Então, acho que a Bamuca, além da música, ela vai adiante, né? Com certeza. Ela vai adiante. Exemplo, eu sempre falo, exemplo sou eu, Gilmário. Né? Eu vim de um bairro periférico de Salvador que assim, a violência era constante. Eu vi cenas na minha infância que é assustador, entendeu? Eu falei assim, poxa. E eu cresci, né? E olha como a Bamuca conseguiu, vamos dizer assim, que me resgatar, porque eu fiquei tão preso à Bamuca, em questão de sentimento, de gosto, que eu não queria ficar mais lá naquele bairro. Eu queria vir para Camaçari, eu queria, nos meus tempos livres, vir para a Bamuca, para ficar o dia todo na Bamuca. Como hoje nós temos alunos que assim, tem aluno que se deixar, ficar o dia todo aí na Bamuca. Então, eu tive essa transformação. Eu fui diretamente transformado pela Bamuca, né? E inclusive, chegando ao ponto de me tornar representante da instituição. Então, você já tira por aí o peso da contribuição da Bamuca na vida das pessoas. Porque eu fui diretamente transformado, né? Além de outras pessoas que passaram por lá. Tenho, graças a Deus, o histórico de alunos e ex-alunos da Bamuca é de pessoas de bem, de pessoas que hoje estão... que são e que fazem o bem, né? Com certeza, ainda tem isso. Que pessoas que hoje estão bem financeiramente, bem com suas famílias, de vida, com suas famílias e tal. Lá saíram, construíram famílias dentro da Bamuca, né? Assim, a gente passando assim, uma média de quantidade de pessoas que por lá passaram. Vamos colocar aqui, por ano, passou 100 pessoas por ano. Imagina quantos anos a Bamuca tem. 46 anos. Imagina. E a gente sabe que dá muito mais que isso. Sim. Muito mais que isso. De pessoas que entram, aí saem. Diretamente, vamos botar uma média de 100 pessoas nesses 46 anos. Eu lembro que ainda era Gil, o presidente, e teve uma festa aqui em Camaçari, e nesse evento a gente trouxe Paulo Betti, que é um querido amigo. Você estava, eu acho, só que você era pequenininho. Era um moleque ainda. E a gente trouxe Paulo Betti com a Bamuquinha. E Paulo Betti estava lançando um filme, Cafundó. E é um filme muito bacana. O filme, inclusive, no final... o final do filme é uma banda passando, né? E aí, quando Paulo Betti veio para ensaiar um espetáculo que eu estava montando, para depois estrearmos, e aí eu falei sobre a Bamuca, e ele falou, poxa, Ivan, eu vou trazer o filme para estrear em Salvador. No antigo Iguatemi. No antigo Iguatemi, né? Poxa, vamos levar a Bamuca.
para assistir. Aí eu falei, eu tenho uma ideia. Aí ele falou, qual? E eu já tinha pegado o roteiro do filme e falei, olha, o seu filme termina com uma banda entrando, né? O que é que você acha se nós levarmos a banda sem ninguém ver, o público? A gente coloca atrás, né? E aí, quando for a cena da banda entrando, você tira o áudio e aí a Bamuca começa a tocar lá atrás, as pessoas vão achar que é o som do filme e aí a Bamuca aparece. Ele adorou a ideia, vamos fazer. E aí eu fui conversar com o Gil também topou, Anderson, enfim, e aí foi um sucesso absoluto. Isso aí é um marco, assim, né, da história da Bamuca, porque, inclusive, todos os portfólios da Bamuca que a gente faz para editar, eu faço questão de botar lá. Paulo Betti. Toda vez que eu falo com o Paulo, ele fala assim, e a Bamuca? Inclusive agora teve o aniversário, né, da Bamuca. Foi ano passado, ele fez um vídeo para ele. Aí Anderson pediu para eu ligar para ele, para pegar um depoimento, e eu liguei, e eu estava numa novela, estava na novela das 9, eu acho. Das 21 horas, né, a novela. Ele tava na novela. Tá numa novela, né? E super ocupado, porque novela é outra coisa. Novela não é coisa de Deus. E aí, cara, é horrível, porque você não para, né? Gravação em cima de gravação. E eu liguei para ele, ele falou, Ivan, eu estou gravando agora, mas pode ser até quando? Eu falei, para ontem. Imagina. Tá bom, no outro dia ele gravou e mandou um beijo, Paulo Betti, você vai ver essa entrevista. A Bamuca tem a maior gratidão com certeza contigo e foi muito legal, assim, eu acho que naquele dia se consolidou duas grandes estrelas, né? O Paulo Betti, que pela história dele, que tem a sua história, um ator internacional, enfim, um dos mais importantes atores e diretores brasileiros, né? Exato. De TV, de teatro, de cinema, e a Bamuca, né? A Bamuca que tem uma história linda, premiadíssima. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses prêmios, Gilmário, da Bamuca. Prêmios são muitos, incontáveis, porque... Eu queria até pedir permissão a você, pedir para nossa produção aqui, para pegar umas fotos e uns vídeos da Bamuca para passar aqui na nossa conversa com o poeta, que acho que vai ser importante, principalmente para quem não é de Camaçari. Entenda. Porque nós estamos conheça, hoje... né? Conheça. Nós estamos exibindo o Conversa com o Poeta, não só aqui na Bahia, né, pela TV Litorânea, mas também nos canais do YouTube, né, que é da Secretaria da Cultura, e também nos canais do Teatro da Solidão Solidária. Hoje nós já estamos em quase todas as capitais do Brasil e em 20 países. Então, a gente manda essas entrevistas. Então, na África, vão te ouvir, na Europa, nos Estados Unidos. Então, é importante, eu vou pedir à produção para mostrar essas fotos, esses vídeos de vocês. Mas me fala sobre esses prêmios. Assim, um campeonato, né, ele antigamente era mais festivais. Né? As bandas se encontravam assim e não tinha vamos dizer assim, essa premiação. Vamos ver quem é melhor. Se encontrava para fazer música. Era uma grande festa. Uma grande festa, exatamente. E aí surgiu a ideia de inclusive o Sinésio também foi um desses idealizadores dessa questão de campeonatos e tal. E aí surgiu a FAB na época, foi a associação mais antiga de movimento que organiza esses eventos. Hoje existem outras aí, né? As coisas avançaram e surgem oportunidades para outras também. Mas a FAB é uma das mais antigas, né? Inclusive é a associação a qual a Bamuca é associada também. E de lá, onde a gente conquistou essa imensidão de títulos, né? Em várias cidades da Bahia. E que através da própria FAB, né? Pelos títulos conquistados na associação, a gente pôde ir para outros estados. Né? Eu, particularmente, já tive a oportunidade de ir para Paraíba, para Recife. Eu nunca viajei para fora. Não, eu vi a Bamuca, eu chorei em São Paulo, que na época eu morava em São Paulo, né? E quem é do Nordeste e que vai para São Paulo morar, sabe o que eu sinto e senti na época morando, porque é muita solidão, né? Porque é outra história, né? Uma cidade que tem poesia, mas que ao mesmo tempo muito aço.
Sim. né? Que tem muita música, ao mesmo tempo muito concreto, e que tem muitas portas, mas ao mesmo tempo muitas pessoas para fechá-las, algumas para Certo, abrir e outras para fechar, com né? certeza. Então é muita solidão, e eu lembro que dois momentos que foram marcantes na minha vida, vários, mas esses dois eu lembro. Uma teve um grande evento da Juventude Católica do Brasil, em São Paulo, e aí um trio elétrico na Avenida Paulista, enfim. E aí, de repente, eu, cara, sozinho, aquela multidão, eu sem conhecer ninguém, e um padre, né, com a banda, começou a tocar Terra e Paz, que é uma canção que é minha e de Adá. Adailton Sim, Brito, que é um sim. músico extraordinário, Adá, Sim, que é o eu irmão de conheço, Dene, conheço. de Jauá. A gente fez em 82, eu acho, 81, 82, uma canção chamada Terra e Paz, que ganhou um festival da Juventude Católica em Salvador. E que ele reproduziu lá. Lá, então, milhares de pessoas cantando minha música e ninguém sabia que, Olha. né? E só eu sabia, né? Foi uma das vezes que para mim foi bem marcante. E a outra Marcante. vez eu estava na Avenida Paulista e a Bamuca estava participando De um na época era campeonato lá, Sinésio isso. que Acho que foi a estava primeira saída da Bamuca para São Paulo. essas premiações, Gilmário. Te agradeço pela oportunidade de te interromper para falar Não, sobre isso. tranquilo. Eu acho que, além das pessoas que eu vou citar agora, eu preciso que você cite outras, porque, às vezes, tem aquelas pessoas que aparecem ao fazer e tem aquelas pessoas que fazem sem aparecer. Então, eu vou falar de algumas pessoas que muito fizeram pela Bamuca, né, e que apareceram mais, tiveram a sorte de aparecer para a grande mídia, para a comunidade, enfim, que eu acho Sinésio, né, que Sim, eu acho que o cara foi que fundou, que sustentou, fundou a Bamuca, né, que levou a Bamuca para tantos lugares, que tornou a Bamuca inicialmente esse grande patrimônio, com né? certeza. Depois Gil, que eu acho que Gil hoje é uma foi um gestor e uma pessoa que muito contribuiu Contribuiu e deu continuidade ao e que Sinésio lá que atrás deu continuidade ao que Sinésio construiu. plantou, construiu, né? Depois o Anderson, né? Sim. E agora você. Então, eu queria fazer uma singela homenagem a essas Ah, fica figuras, à vontade. né, do Sinésio. Então, a gente vai passar um vídeo com imagens e Dessas fotos pessoas. dessa época de Sinésio, depois dessa época do Gil, que tanto Teve o Juca, tem o fez, Juca também. o Juca, aí depois o Anderson, e agora você. Agora eu queria que você falasse um pouco. Essas são. Eu fico arrepiado porque eu sei o que conduzir uma instituição, né? É muito Muito sacrifício, cara, é muito sacrifício mesmo. Muito sacrifício. empenho. Se não tiver Muito empenho. sacrifício, as coisas não acontecem. Então, Tem que ter. estou lembrando dessas pessoas porque elas, né, eu tenho um contato direto, são meus amigos queridos, todos vocês, e também que apareceram e aparecem Sim, muito. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essas pessoas que tanto fizeram também, mas que não aparecem, são lá os bastidores. Você falou de Eudes, falou dos sim. maestros. Essas pessoas, queria que você falasse um pouco. Hoje, desde quando eu estou na Bamuca, a gente pode citar também Adriana Rodrigues, que Adriana. foi uma das presidentes também, junto com o Gil na época. A Adriana foi presidenta também? Foi. E é importante citar isso, né? Porque o Brasil, sendo um país tão machista, né? Sim. Tão cruel com as mulheres, é fantástico que você Ela cite a Adriana. foi uma das presidentes da Bamuca. Aí, umas pessoas que também, por ser mulher, que também atuava nos bastidores e que contribuía muito, era a Elaine. Elaine. Né? Aí, nós temos também a própria esposa do Gilmar. Sim. A Daiane, que também ajudava muito. Aí, se eu vou falar de outras pessoas, aí tem a Pierre, que eu via lá trabalhando, que hoje o filho dela tá na Bamuca ainda. Olha que bacana. Você lembra dessa pessoa que te levou a primeira vez do banco lá para... Você lembra o nome dela? Não, né? Não. Aí tem as pessoas que... Aí tem outras pessoas, tem o próprio Raimundo, que a gente chamava ele carinhosamente de Charuto. Charuto. Tem o Pedrinho,
Pedrinho é o nosso instrutor de ordem unida. Tá. Durante muitos anos, na verdade. Ele saiu uma época da Bamuca, aí retornou, tá lá conosco. Na época de Sinésio, inclusive, Pedrinho. Tá. Na época de Gil e tal. Aí o próprio Aquele menino do Correio, né? Tem um menino do Bonfim, Correio. Bonfim, ia chegar nele agora. Um beijo em Bonfim também, uma Bonfim, figuraça. Tá lá, bate ponto todo dia. Todo dia. Todo dia vai lá. Figuraça, Bonfim. Tem o próprio Sérgio também, que é das antigas, que continua lá indo sempre. É uma das pessoas mais presentes. Eu acho que Bonfim consegue ser mais presente a ver do que determinados alunos, sabe? Olha, que bacana. Um grande abraço para você, querido. Bonfim. Aí vamos falar da parte das pessoas técnicas que atuam, que fazem o trabalho de desenvolver. Tem o próprio William Santana, que hoje é o maestro na Bamuca. Tá lá também. Entrou garoto na Bamuca. Não tenho certeza, mas acredito que o William entrou em 98. 98 para 99. É a história que ele me conta, mas não tenho essa certeza agora. Mas entrou menino, hoje é maestro da Bamuca. Tem um outro rapaz que está lá também junto com a gente, que é o Luciano. Luciano, hoje, ele tá à frente de outra instituição em Camaçari, que é a Bamaja. Tá. Que é um projeto que foi, na época, idealizado por Gil, das fanfarras das escolas, né? Um projeto. E aí, dessas bandas, nas escolas, só sobreviveu a Bamaja. Tá. Que o Luciano teve essa oportunidade e tá lá conduzindo a Bamaja e tá aqui com a gente também. Ele é um dos professores lá da Bamuca. Aí tem o próprio Anderson, faz um trabalho artístico da Bamuca. Não, o Anderson é um grande diretor artístico. Você vê a Bamuca na rua ali, tudo que você imaginar de figurino, né? de coreografia, de bandeira, é Anderson. Eu tive o privilégio, né, no Dia Municipal do Teatro da Solidão Solidária, ele que fez o cenário. Ele tem uma mente assim. Fantástico, é um grande artista, um grande coreógrafo. Então, eu sempre falo para ele, olha, tenha cuidado, que agora é gestor público, né? Sim. E eu sempre falo para quem está gerindo, que é artista e que está na gerência de instituições públicas. Sim. Cuidado, que o setor público não pode engolir o seu ser artista. Eu falo sempre para ele, falo, olha, você é um artista, isso você não vai deixar de ser nunca, porque o resto tudo passa, né? Tudo é ilusão. Então, a arte, não. Então, é preciso ter muito cuidado de quem gere instituições privadas e públicas sendo artista, porque, às vezes, são tantas as demandas, né? São tantas as cobranças e tantas funções que você absorve que você acaba se sufocando e esquecendo um pouco do seu lado artístico, que é um grande pecado, né? Com certeza. Isso posso até usar isso para mim, mas no meu caso já é uma questão mais de saúde, né? Quando eu coloquei aparelho, eu não consegui mais tocar o instrumento. Tá. Aí eu juntei a questão de você estar gerindo uma instituição do peso da Bamuca, da grandeza, da grandeza da Bamuca, e você ter o foco ainda com o instrumento e tal. Eu falei, vou parar, senão... Já teve situações, inclusive, de eu estar tocando no meio da banda, isso já como gestor. E eu ver algo e eu não poder sair de cena, que eu poderia, de certa forma, ter resolvido. Então, eu falei, não vai dar certo. Então, eu vou ficar do lado de fora, auxiliando, junto com os meninos. Que é um ato de grande generosidade também, né? Porque isso que você falou, eu já passei por isso, dirigindo uma peça e sendo ator na mesma peça, e acontece alguma coisa, você está em cena, você não pode resolver, né? E, ao mesmo tempo, é incrível, não sei se você já passou isso, deve ter passado, de você estar gerindo e com vontade de estar tocando. Com certeza, é o tempo todo. É o tempo inteiro, porque né? eu quase caminhava a minha vida para a área da música mesmo, né? Como eu fiz parte aqui da Orquestra Procifônica com o maestro Bira na época, comecei a estudar no conservatório e estava, na época, quando surgiu a primeira turma do Neugibá, eu me inscrevi na época. Né? Não, fui fazer a prova, mas eu tinha feito a inscrição para ir fazer. Sua história é com a Bamuca. Então, assim, eu tinha um caminho para trilhar com a música. Então, hoje eu fico assim, cara, eu quero estar tocando. Só que, às vezes, você tem que saber dividir as coisas, né? Tem coisas que vai ser possível tocar ali no meio, às vezes não. Aí hoje, nesse momento, eu estou mais
Focado, administrativamente mesmo. E aí, voltando ao assunto das pessoas, né, que às vezes o projeto vai na rua e ninguém sabe. Aí tem a atual equipe, né, formada pelo vice-presidente William Morim, Suzana, todos eles alunos da Bamuca. Olha que bacana. Estão lá, nenhum vieram... Foram sementes e agora são frutos. Exatamente. Né? Aí tem o Leandro, tem a nossa querida Edmari. Sim. E Paulo Henrique, que é filho de Pierre. Né? Você vê como é as coisas. Pierre, lá na antiga, deixou o filho dela, que é um dos melhores tubistas da Bahia. Fala com propriedade. Poxa, ele toca muito. Que orgulho, hein? Toca muito. Mora do lado da Gleba. E aí tem a história do próprio Sinésio, que inclusive a família dele hoje, graças a Deus, a gente tem uma relação boa, que eu não conhecia. Certo. Eu não conhecia, só conhecia o Sinésio por foto. E eu vi as histórias, porque a família tal, porque tem fulano, ciclano, mas eu não vi. Aí, no aniversário da Bamuca, não sei de que forma foi, que eu aí consegui fazer contato pelo Instagram, se não me engano. E aí a gente convidamos, venha na Bamuca, você faz parte disso, independente do que aconteceu, do que passou, do que seu pai saiu, que entrou. Você tem história na Bamuca. Sim. Então hoje nós temos essa relação com eles, a filha, a Claudinha, né, Miriam, o filho. E vem a família toda, até os que vieram depois da família, né? E vem lá e nos ajuda e se preocupa. Tá precisando de quê? Vamos fazer um mutirão, vamos fazer isso. Que legal. Então, a gente tem essas pessoas, né, que lá atrás fizeram parte da história. Que foram pilares, né? Deram uma pausa por motivos, né, internos. Eu acho que até para a construção da vida mesmo, né? Eu acho também. Que você está abordando é tão importante, Mário, porque e você tem essa consciência de que seja assim sempre, né? Que é de valorizar a luz de cada um. Mas tem que muitas vezes, porque a história, perdão, nunca pode ser apagada. Nunca pode ser apagada, exatamente. Entendeu? Então, é o que você está fazendo aí, que com muita grandeza, e talvez por isso você é o presidente. Sim, também. Talvez por isso você tenha tanto merecimento de estar onde está, porque você vislumbra, né, a luz de cada um. Porque problemas sempre teve na história das instituições, sempre vai haver, porque as pessoas são diferentes, graças a Deus, porque umas aprendem com as outras, então as diferenças sempre vão existir. Com certeza. E é como você falou, cada instituição é um grande trem, né, que abriga vários passageiros, que alguns têm necessidade de descer para construir a sua própria história, e está tudo certo. E outros viraram a própria história. E que essas pessoas viajaram. Viajaram, né? Então, eu acho que todas as pessoas que passaram pela Bamuca, seja dirigentes, ou aprendizes, alunos, mestres, maestros, músicos, todos têm igual importância. Com certeza. E são essas pessoas todas que não dá para nomear aqui, porque são milhares, né? Mas foram tijolos, né, dessa construção tão importante para a cidade, para a Bahia, para o Brasil, que a Bamuca hoje é uma instituição brasileira premiadíssima, né, em vários estados do Brasil. Sim. E que vem construindo ao longo da sua história tantas coisas bacanas, né? Com certeza. E como eu falei, né, história não pode ser apagada. Então, seria um equívoco de minha parte chegar aqui e não, fulano não, ciclano não. Não pode. Sim. Tá aí, todo mundo viu, todo mundo sabe o que foi feito, o que foi construído. A minha função hoje é dar continuidade a isso. Usando, né, vamos dizer assim, do meu toque, né? O toque do artista, do meu jeito, né? Às vezes você paga um quadro para uma pessoa pintar, todos são pintores, mas tem um que tem um outro jeito de fazer. Né? Mas o produto final vai acontecer. Então, hoje eu enxergo e o staff da Bamuca com esse olhar de dar continuidade àquele que foi construído lá em 77 e que passou por Sinésio, que passou por Juca, que passou por Gil, que passou por Adriana e que chegou até as minhas mãos. Né? Com a contribuição de Anderson também. Porque amanhã depois, Ivan, eu vou sair. E vai ter que chegar outra pessoa para ter esse mesmo tipo de pensamento que a Bamuca jamais pode parar. Independente
do problema que acontecer. Bamuca jamais pode parar. E eu acho até que estamos colocando a palavra problema como jeito de construir. Sim, não é? sim, sim. É o jeito de que cada um construiu a sua história na Bamuca, né? E contribuiu, passou, né? Passou a bandeira para... E eu acho que é isso que estamos falando. Com certeza. Né? O seu olhar, a Priscila, que trabalha aqui na Secretaria da Cultura, tinha me falado sobre você. E aí eu falei, eu vou entrevistar ele. Mas aqui eu tenho um grande problema, porque Camaçari é uma cidade que tem... Já chegou aos 300. Não sei quantos, centenas de artistas, e cada um melhor que o outro. E aí você tem que... Eu, por mim, entrevistaria todos, né? Mas impossível. Então, você vai fazendo o que pode para entrevistar. E eu falei, mas eu quero muito entrevistar ele. Aí ontem eu estava numa reunião na UOSC com o Antônio, que adora você. Eu conheci, a gente estava na Braskem semana passada. Foi, ele falou. E aí, eu falando da minha vontade, ele me falou coisas horríveis sobre você. Eu falei, cara, então é agora. Tenho que entrevistar ele, porque o Antônio é outro também, que é um grande patrimônio aqui da cidade, que contribui imensamente com essa cidade através das organizações não governamentais. Eu falei, Priscila já tinha falado, eu já tinha pensado, e agora com a benção de Antônio, não tem jeito. Aí liguei para você, te agradeço muitíssimo por você ter acolhido o meu convite. Eu tenho absoluta certeza que quem está nos assistindo aqui vai adorar tudo que você falou aqui, enfim, então eu te agradeço muitíssimo. Eu queria falar uma coisa, para chegar onde você chegou, dirigir a Bamuca, ser o músico que você é, lá atrás tem a história dos seus pais. Né? Me fala um pouco sobre seus pais. Você teve influência dos seus pais? Como é que foi? Meus pais são semi-analfabetos. Né? Eles não têm ligação alguma com música. Tá. Meu pai, de certa forma, tem ligação com a cultura, porque meu pai era um capoeirista nato. Olha que bacana. Então, era um mestre. Aí, quando... Inclusive, talvez tenha até um pouco de contribuição nesse sentido, porque o projeto, quando eu entrei lá, quando eu falei inicialmente, era de capoeira. Tá. E, né, meu pai era capoeirista. Então, eu entrei na capoeira, mas naquele projeto eu entrei na música também. Né? Mas na área da música em si, os meus pais, eles nunca praticaram instrumento e tal. Então, foi uma coisa minha, não sei, destino. E sua mãe assistia você? Foi alguma vez assistir você? Porque eles moram em Salvador ainda. Certo. Né? Aí, quando tinha os desfiles lá de 2 de julho, que os eventos mais tradicionais lá, 2 de julho e a independência no Brasil, dia 7. Aí minha mãe sempre ia. Meu pai ia quando podia, que meu pai meio que não gostava tanto assim e tal. Né? Mas minha mãe, ela ia acompanhar a gente e tal. Aqui em Camaçari, eles já ver a Bamuca já. Né? Mas pouquíssimas vezes em função do próprio distância, onde eles estão idosos e tal. Idosos. Mas eles sabem da Bamuca, conhecem quando tem vídeo. Inclusive, o link eu vou mandar para eles. Olha, assista aí. Como é o nome do seu pai? Meu pai é Gilberto. E minha mãe é Maria. Dona Maria, uma honra. O seu pai? Gilberto. Dona Maria e seu Gilberto, uma honra estar entrevistando aqui seu filho. Estou muito feliz, muito honrado. Eu acho que é a palavra que define o meu sentimento em relação a ele e a esse momento. E muito feliz. Gratidão a vocês dois por ter nos presenteado e presenteado ao Brasil esse músico extraordinário e a esse gestor de uma das mais importantes organizações não governamentais de música brasileira. Vocês não têm ideia do que esse moço representa para todos nós. E dizer também, assim, quando você falou são semi-analfabetos, eu queria mandar um grande abraço para vocês, porque sendo semi-analfabetos, num Brasil tão desigual, eu imagino o que vocês não passaram, né, para gerir e para sustentar essa família.
Eu e mais 4 irmãos. Mais 4 irmãos, né? Falando em irmão, um irmão meu também é do movimento de bandas fanfarras. E mora em Camaçari hoje. Olha, que bacana. Hoje ele tá tocando com o pessoal da Filarmônica. Como é que é o nome dele? Gildemar. Gildemar. Mas Tá trabalhando lá com o Fredson, com... Isso, mas ele é conhecido aí por todo mundo como Lito. Lito. Grande Lito. Um abraço, Lito. Então, seus pais, eu imagino, né, num país tão desigual assim, o que não sofreram, né, para sustentar essa família, né, e para ter gerido É difícil mesmo. Patrimônios tão lindos e importantes como você, como seu irmão. E a lição dessa questão das dificuldades é o que às vezes eu passo para os meninos que estão lá hoje, da valorização. Porque a gente que passa por um aperto na vida, em determinada, seja lá qual for a situação, você passa a valorizar aquilo. Poxa, naquele dia eu ia na geladeira, né, e não tinha um iogurte. Aí quando você tem um iogurte, você passa a valorizar. Poxa, naquela época. Hoje eu tenho filha, minha filha tem 7 anos. Aí eu passo para ela, minha filha, né, era difícil. Você não jogue fora o alimento, porque antigamente seu pai não tinha acesso a iogurte. Mas hoje você tem. E quando eu digo, e eu levo isso para o sentido, né, da banda atualmente, porque hoje, às vezes não, todo sábado nós fornecemos lanches. Porque nossas atividades na Bamuca é a semana toda. Mas a gente só fornece lanche aos sábados, que é um ensaio geral, que vem todo mundo. Durante a semana a gente faz ensaios por naipe e tal, e vem um grupo mais reduzido. Mas no sábado vem todo mundo, vem a massa toda. Tá. Quantos são atualmente? 120 alunos. São 120 pessoas, na verdade, distribuídas entre alunos, professores, dirigentes. Tá. E aí, no sábado a gente faz um panelão lá de sopa, de mingau, de arroz, alvo doce. Enfim, a gente faz uma variedade de lanches todos semanalmente. E às vezes você vê lá a refeição largada. A gente sempre chama, bate papo, isso aqui não pode. E não só também com a questão de alimentar, né? Mas com as questões de patrimônio. Porque naquela época não era qualquer um que tinha um tênis. Tá. Não era qualquer um que tinha uma calça boa. E, principalmente, na Bamuca, na Bahia, ela é uma instituição que sempre, de certa forma, sempre teve apoio, assim, né, na gestão. Eu acho que todas as gestões que passaram pela cidade e atual, acho que tem um compromisso com a Bamuca, né? Exatamente, pela história, né? Exatamente. Eu acho que pela história, e principalmente pela história... E pela contribuição. Eu acho que não... Só se for um prefeito muito maluco. Só se for um gestor assim, muito maluco, né? E graças a Deus que não teve ainda na cidade, nem vai ter nunca, um gestor tão maluco ao ponto de não apoiar a Bamuca. Exatamente. Né? Porque aí... Imagine. É complicado. Aí, e a Bamuca, né? Às vezes, para as cidades vizinhas, fala, poxa, a Bamuca é bem servida, a Bamuca tem roupa bonita, tem instrumento bonito, e às vezes aqui eu não tenho. E quando eu era da outra fanfarra, quando eu iniciei, né, minha caminhada, era assim, nós não tínhamos nada. Os alunos tinham que custear as passagens para se apresentar e tal. E você vê a dificuldade. E hoje eu chego para os alunos e conto essas histórias, esses relatos, para que se tenha essa valorização. Então, a questão dos meus pais, da minha infância, eu levo para a vida, como pessoa hoje, como pai de família, das dificuldades, né? Com minha filha, olha, lá antigamente era assim, então não se acostume dessa maneira e tal. E assim, né? Porque cada geração tem um pensamento diferente, mas a gente não pode esquecer das nossas origens, entendeu? Não pode esquecer de onde a gente veio e tal. E usando isso também eu levo para a banda, para os meninos que estão lá, porque tem várias gente ali com vários pensamentos diferentes, uns de consciente, outros que não. E essa questão da valorização é importante. Valorização de tudo, principalmente do nome Bamuca. Principalmente do nome Bamuca. Todas as gestões que passaram apoiaram. Parabéns a todos os gestores que apoiaram. Parabéns ao gestor atual também, que apoia. Né? Parabéns, prefeito. E as instituições privadas que quiserem apoiar a Bamuca, como é que faz? Vocês têm procurado essas instituições? Hoje eu, né, inclusive,
assim, quando eu assumi a Bamuca, foi um choque para mim, de certa forma, porque eu já tinha ali a convivência, o entendimento do que é banda. Mas na parte de administração, de gestão, era novo para mim. Mas a gente, quando é determinado, quando é esforçado, quando tem o compromisso eu lutei, né? Para ir buscar informação, buscar orientação. E foi aí que eu consegui aprender os caminhos de editais, né? Graças a Deus, nos últimos 5 anos aí, a gente conseguiu aprovar alguns editais que tanto municipais como alguns Estadual. Privados, né? A gente pegou a Audibrank. Hoje eu estou indo para um caminho já mais federal, Ministério da Cultura e tal. Então, hoje a forma de apoio é dessa maneira, através da Lei Rouanet. Das leis. Exatamente. De incentivos. A gente já mandou o projeto para Faz Cultura, Lei Rouanet. Isso, para a Lei Rouanet, para a gente poder pegar um documento de captação e distribuir para a empresa, para quem sabe, né, amanhã depois. Gilmar, eu acho, talvez você já tenha enviado, mas eu acho que 2 instituições que vocês deveriam, que eu tenho uma absoluta certeza, que vocês podem ser contemplados, a Unesco e a ONU. Talvez falta essas instituições internacionais conhecerem a Bamuca. E conhecendo... Como eu sou um curioso. Eu tenho alguns contatos, eu estive na ONU 2 vezes, Ótimo. nos Estados Unidos, tenho alguns contatos, vou passar para você. Maravilha. Mas procure, porque eu tenho absoluta, quando a ONU, quando a Unesco conhecer a Bamuca, vai ser um grande casamento. Aí aí os editais da Braskem têm se inscrevido, inclusive tá para sair o resultado agora, quem sabe, Deus. Vai dar tudo, já deu certo. Certo, né? E os parceiros, né? A gente vai, conversa com um que tem, às vezes, por exemplo, eu falei do lanche. A gente tem parceiro que nos ajuda na questão do lanche, né? Que tem uma empresa, tem um açougue. Nós tínhamos um projeto chamado Pão Solidário. A gente conseguiu aí reunir mais de 10 padarias daqui de Camaçari. Inclusive, quero mandar um forte abraço para todos eles, porque eles faziam a doação de pães para a gente distribuir para os alunos. Que bacana. Entendeu? Então, a gente tem esse contato com essas pessoas que, de certa forma, ajudam. Não é aquela ajuda que vai dizer assim, vou manter a Bamuca durante 12 meses. Mas, como nós somos uma instituição que está ali para atender as pessoas, independente, eu tenho esse pensamento comigo. E falo com o pessoal da equipe. A Bamuca, independente de apoio ou sem apoio, a gente vai se virar e vai dar continuidade de trabalho. Porque não pode parar. Não pode. Não pode parar. Nós já estamos chegando ao fim aqui da nossa... Eu sempre pergunto aos meus convidados, porque às vezes você se prepara para a entrevista, né? Você imagina que vai perguntar coisas importantes para que o convidado responda e fale, que vai ser importante tanto para a instituição, para o próprio entrevistado e para o público, e às vezes tem alguma pergunta que é tão importante e você não faz. Sim. Tem alguma pergunta que eu não fiz, alguma coisa que você queira abordar? Você tem toda a liberdade aqui para falar o que você quiser, sobre o que você quiser. Fique muito à vontade para agradecer ou para, enfim, o que você quiser. Não, assim, de ter perguntas, às vezes é difícil, às vezes. Quando você chega aí quando a gente faz entrevista, às vezes, fala uma qualidade sua. A gente não consegue, às vezes, eu faço uma crítica sua, na verdade. A gente não consegue voltar lá, não, eu sou ruim nisso, minha crítica é isso. É a mesma coisa na situação, assim. Eu não sei qual pergunta posso fazer, que você não fez, no caso, mas estou aqui à disposição também para responder tudo que você, porventura, não me perguntou ainda. Você é muito sabido. Vai dizer, mas não... Muito bom, a sua saída foi extraordinária. Vai dizer, de certa forma, que... Tem que ser Bamuca, tem que ser bamuqueiro. Dizer, de certa forma, que hoje foi assim, um dia importante para mim, para a Bamuca. Como eu falei, né, essas oportunidades, ela não tinha aparecido, né? A gente faz, às vezes, umas matérias e tal, mas a oportunidade de estar aqui com você, um ícone de Camaçari,
né? Que tem Gratidão. uma história também dentro de Camaçari, dentro do teatro e tal. E com um programa que também já vem ganhando notoriedade dentro do município. As pessoas falam, o poeta. E então, para mim, hoje foi gratificante essa oportunidade, falar um pouquinho de mim. Às vezes as pessoas não conhecem. Tem gente da Bamuca que não me conhece, que participou da Bamuca que não me conhece. Então, o dia de hoje está sendo importante por conta disso. Saber quem é Gilmário, saber o que Gilmário está contribuindo. Né? E dizer também para essas pessoas que o meu intuito, como eu falei, é dar continuidade àquilo que você participou, que você lá atrás construiu, que você ajudou, ex-alunos, dirigentes, e que amanhã depois, uma outra pessoa vai chegar no meu posto, né? E que essa pessoa também tem esse mesmo tipo de pensamento, que é nunca que essa instituição decrete o seu fim. Nunca. Eu, enquanto estiver vivo, vou lutar para isso, para que nunca chegue esse dia. Não vai chegar. Não vai chegar. Gratidão, Gilmário. Muitíssimo obrigado. Estou muito feliz, muito honrado. Que Deus te abençoe. Amém. Que abençoe a Bamuca. Conversa com o Poeta está chegando ao fim. Na tarde de hoje, e a gente se vê na próxima semana. Um beijo. Tchau, tchau.